Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Deus pode deixar de ser Deus? Quanto tempo Deus nos deu para nos arrepender? Qual é o ser e o então do plano de redenção? Em que momento a misericórdia pode reclamar o que pertence a ela? Será que o Senhor vai dar um jeitinho para nos salvar? E por que a salvação ela é um convite e não uma obrigação? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Lembrando só que aqueles que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você gostaria. Então agora nós vamos concluir essa aula, né, do Vem Segue-me sobre a Páscoa. Então essa é a segunda parte. Lembrando, e eu vou mostrar para vocês porquê, e eu estou usando o livro de Mormon, né, até para que nós possamos, porque nós estamos usando o Velho Testamento desde o início do Vem Segue-me, e eu decidi usar o livro de Mormon para poder mostrar que as escrituras, elas têm as conexões com a doutrina, porque a doutrina não muda. Aquilo que o Senhor ensinou no Velho Testamento, no Novo, para o povo do livro de Mormon na época de Nefe, de Alma, e depois quando o Senhor esteve aqui, visitou as Américas, né? A doutrina sempre foi a mesma, né? Então eu decidi usar o livro de Mormon para que nós possamos ver essa conexão. A minha pergunta é: Deus pode deixar de ser Deus? Então nós podemos ver essas afirmações e na verdade a gente pode até entender que essa é a única igreja que de uma certa forma ousadamente ensina isso. Por quê? Porque na verdade Deus ele cumpre leis também. Então se uma dessas leis que o próprio Senhor criou, o próprio Deus criou, não for cumprida, ele deixa de ser Deus. E nós vamos ver aqui essas afirmações, né? No versículo 13 de Alma 42, nós vamos ler lá: portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção, que é o plano de salvação, não poderia ser realizado senão em face do arrependimento. Então lembra que nós falamos na aula anterior, né? Da misericórdia. Então ela precisa e ela está associada com o arrependimento. Dos homens nesse estado probatório, sim, nesse estado preparatório. Porque a não ser nessas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Então, se a misericórdia aceitasse a salvação de um de nós, sem que houvesse arrependimento sincero e correto, então diz lá que isso iria destruir a obra da justiça. Lembra que lá que eu usei na aula anterior a balancinha? A justiça e a misericórdia. Então, se a misericórdia, na verdade, salvasse as pessoas sem o processo do arrependimento da pessoa, e a misericórdia então pode alcançar ela, que é a expiação, né? Então aí sim ela pode receber a misericórdia. Mas se a misericórdia aceitasse a pessoa, independente se ela se arrependeu ou não, isso, como diz lá, destruiria a justiça, a obra da justiça. E aí lá diz lá, ora, a obra da justiça não poderia ser destruída, porque isso é uma lei que o próprio Senhor colocou. E diz, se o fosse, Deus deixaria de ser Deus. Talvez a gente ensinando isso para as pessoas hoje em dia, as pessoas vão dizer que é heresia, né? Que é algo assim, é absurdo dizer isso. Mas é uma coisa óbvia, né? Da mesma forma que o Senhor exige de nós a obediência às leis, Deus ele obedece leis, né? E é a questão da obediência e o resultado, a consequência. Mas Deus não vai deixar de ser Deus, ele não vai, como nós vimos na primeira parte dessa aula, ele não vai burlar a justiça só para salvar alguém.
E nós vamos ver isso sendo confirmado nesse capítulo de Alma 42 também. Vamos ver lá no versículo 22, que ele diz a mesma coisa, né? Lá no versículo 22 diz: mas foi dada uma lei, fixado um castigo, ou uma pena, né? E concedido um arrependimento. Então, ainda bem que tem arrependimento, né? Então, o Senhor diz, ó, foi dada uma lei e foi fixada uma pena. Porque onde não há lei, você não pode cobrar nada. Se não tem lei, como que você vai cobrar de alguém se não existe a lei? Né? E o próprio Senhor fala isso, né? Sem a lei, não pode acontecer nada com a pessoa. Aí ele diz, e por causa né, da lei, ele fala, foi dada uma lei e foi fixada uma pena, uma penalidade se a pessoa quebrar a lei, através do arrependimento. Então a pessoa vai ser castigada, mas se ele se arrepender, né, ele vai cumprir. É como alguém que passa, por exemplo, um farol vermelho e a autoridade para ele adiante e ele recebe uma multa, ele vai lá e paga a multa, né? E lógico, ele precisa não fazer mais isso, né? Para ser considerado o arrependimento sincero. Mas ele pagou a multa, né? Então, no processo do evangelho, o arrependimento sincero é você não fazer mais. E se a pessoa quebrou a lei e ela se arrependeu, então aí diz aqui, arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Então eu vou voltar lá a balancinha, para ficar claro para nós, a misericórdia, ela está em conexão com o arrependimento. Sem o arrependimento sincero, a misericórdia não pode, na verdade, satisfazer a justiça. E a justiça vai nos pegar. E não tem o que a misericórdia possa fazer, se não houve o arrependimento. E aí então ele conclui dizendo, arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia. Do contrário, ou seja, se você não se arrepender, nós não nos arrependermos, e a misericórdia não puder nos salvar, ele diz, do contrário, a justiça reclama a criatura e executa a lei, e inflige o castigo. Então, ele foi pego pela justiça, porque não se arrependeu. E diz assim, e se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas, né? E aí diz lá que não pode isso não pode acontecer. E Deus deixaria de ser Deus. Então, mais uma vez, ele ensina que se não fosse respeitado essa condição, a pessoa tem que se arrepender para a misericórdia poder ajudá-la, né? Ou que ela possa ser salva pela expiação, né? A justiça vai pegar. E isso não pode ser de uma forma equivocada ou burlada, né? Porque Deus deixaria de ser Deus. No versículo 25, ele é mais claro ainda, porque ele faz uma pergunta direta sobre isso. Ele diz, acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Então vamos voltar lá à balancinha. Então, a misericórdia pode roubar a justiça? Aí o que ele fala lá? Afirma-te que não. E não vai acontecer, de modo algum. Então, olha só, afirma-te que não, de modo algum. Então, não vai acontecer. Mas ele diz, mas se assim fosse, Deus deixaria de ser Deus. Então, mais uma vez, nós vemos que Deus não vai quebrar o galho, dar um jeitinho, porque não tem como fazer isso, né? Então, ele vai deixar de ser Deus, né? E aí depois nós vamos ver lá no versículo 4, eu gostaria de tratar aqui algo, e até coloco uma pergunta, Deus nos deu um tempo para nos arrepender. Então Deus, quando nós viemos na terra por causa da queda, né? Então Adão caiu para que os homens existissem, os homens existem para que tenham alegria, ok? Mas esse tempo de arrependimento, quanto tempo é? O Senhor nos deu um tempo, não deu, ou tem que ser uma coisa rápida? Então, aí nós vamos ver lá no versículo 4 de Alma 42, que ele diz assim, ó, e assim vemos que foi concedido um tempo ao homem para que se arrependesse. Sim, um período probatório, um tempo para arrepender-se e servir a Deus. Então, vamos lembrar aqui que atualmente, né,
no novo manual de instruções da igreja, se nós estudarmos a seção número 102, nós vamos ver o princípio o que se chamava antigamente ações disciplinares da igreja. Hoje a nomenclatura ela é na verdade agora, né, diferente. Ela é chamado conselho de decisão da atitude do membro, né? Então se chama o conselho do membro, né? Então quando hoje é feito um conselho na igreja, é o conselho para o membro, né? E o que era chamado antigamente, então tinha algumas situações e que eram tomadas decisões, então existia algo chamado, que diz aí no versículo 4, período probatório. Então tem um período probatório informal e formal, ou a desassociação, a excomunhão. Isso são, na verdade, os nomes antigos usados, né? Hoje, então, aqui, conforme a Escritura fala, esse período probatório, né? Então, na verdade, por causa da queda de Adão, nós estamos num período probatório. Deus nos colocou no período probatório, por isso que Ele deu um tempo para se arrepender. Porque quando a pessoa faz algo errado e passa por um conselho de membro na igreja, então é dado um tempo para a pessoa resolver sua situação. Dependendo do que ela fez, na verdade um tempo curto, a médio prazo, ou longo prazo às vezes, né? Aqui no caso, nós estamos, né, na nova nomenclatura que tem no manual de instruções, nós estamos num período probatório informal, o que se falava antes, e hoje é uma restrição informal. Então nós temos uma restrição, que antes de entrar na presença de Deus, nós estamos com uma restrição, e nós temos que nos arrepender para poder voltar à presença de Deus, né? Então ele nos deu esse tempo. Aí nós vamos ver lá no versículo número 10, que ele diz assim: portanto, como se haviam tornado carnais, sensuais, diabólicos por natureza, este estado probatório tornou-se para eles um estado de preparação, tornou-se um estado preparatório. E aí nós vamos ver essa confirmação lá no capítulo 34 de Alma, que nós vimos na primeira aula. Nós vamos encontrar aqui 2 versículos que confirmam isso. Então, Alma 34, versículo 32 e o 33 diz o seguinte: pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que o dia dessa vida é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia de arrependimento para o fim. Então ele está dizendo que esse é o tempo, esse é o momento, por isso que viemos à terra, e por causa da queda nós temos esse tempo para nos arrepender, né? E para poder voltar à presença de Deus. E como vocês lembram, em algumas aulas anteriores, eu dei até inclusive a sugestão de nós usarmos um cartãozinho, um papel, o C e o então, né? Para identificarmos doutrinas e princípios. Então a minha pergunta aqui é do versículo 13. Qual é o seio então do plano de salvação, né? Então se nós lemos o versículo 13 aqui, nós vamos ver que o versículo 13 diz assim: portanto, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento dos homens nesse estado probatório. Nós falamos agora, né? Sim, nesse estado preparatório, porque a não ser nestas condições, a misericórdia não teria efeito, pois destruiria a obra da justiça. Ora, a obra da justiça não poderia ser destruída. Se o fosse, deixaria de ser Deus, não é? Então, se nós fôssemos usar o cartãozinho aqui para entender, né? Lembra que o C, ele mostra a condição que o Senhor está dando e então o resultado se tomarmos a decisão de seguir a instrução ou não. Então vai ter consequência tanto para o bem quanto para o mal. Então onde entra o C e onde entra o então aqui. Então se nós formos colocar aqui a escritura, ficaria dessa forma. Ou seja, voltando lá um pouco só para nós lembrarmos da balancinha, né? Ok? Misericórdia e justiça.
Então lá, se não houver arrependimento dos homens, então a misericórdia não terá efeito. Então, embora ainda está desse lado aqui, ó. Então, o C é o quê? Nós temos que nos arrepender, né? Então, se os homens não se arrependerem, né? Então a misericórdia não pode ter efeito e a justiça então vai pegar. E a misericórdia não vai poder, na verdade, satisfazer a justiça. Porque se ela fizer dessa forma, sem o arrependimento sincero da pessoa, ela vai estar burlando a justiça. E aí diz lá que Deus deixaria de ser Deus se isso acontecesse. E não vai acontecer, né? Então o seio, então, para a gente poder entender o princípio é esse. Se não houver, para poder associar essa conexão da misericórdia com o arrependimento. Por isso que é importante nós entendermos isso. Deus, ele tem um amor por todos, e um amor que ainda nós não conseguimos imaginar a amplidão desse amor. Mas o mundo hoje ensina que Deus, ele vai amar as pessoas, né, do jeito que elas são. É verdade, Deus ama a todos, mas Deus não vai aceitar a pessoa de uma forma em que ela pode se arrepender, ela pode escolher o Senhor como seu Salvador e ela escolhe não fazê-lo. Então ele não pode salvar a pessoa nessa condição. E nós vamos ver aqui um versículo onde ensina exatamente sobre isso. Porque se nós olharmos alma, como eu disse para vocês na aula anterior, Alma 11, ele fala, é um capítulo que fala praticamente sobre a ressurreição. Então eu queria só ver aqui um versículo de Alma 11, para a gente poder entender esse princípio de que Deus, claro, ele já providenciou até muito cuidado às vezes, né? Tem pessoas que às vezes ensinam que a pessoa faz até onde ela pode e aonde ela não conseguiu, Deus vai completar. Então nós temos que tomar cuidado com esse completar. Não é uma lei de compensação que Deus vai fazer aquilo que o homem ou a mulher poderia ter feito. Então, por quê? Porque na verdade Cristo não vai precisar completar mais nada, ele já fez a expiação. Foi um ato universal. Lembra, nós vimos lá a Alma 39 no cabeçalho, falava que é retroativa a expiação, que vem, que é válido para o povo do Velho Testamento, do Novo, depois, na nossa época, depois de nós, e os que virão depois ainda. Então é algo que é universal, quer dizer, ele já fez tudo, já pagou o preço até o fim. Então, Cristo não precisa completar mais nada. Nós é que temos que fazer a nossa parte. O cuidado só para nós não cairmos no erro de às vezes dizer, eu acho que eu já fiz o meu melhor. Se nós estudamos a Escritura e observamos, sentimos pelo Espírito que eu posso fazer mais, é porque temos capacidade. Talvez vai exigir sacrifício, esforço, mas é possível, né? Porque o que nós temos que fazer, quando nós estudamos as Escrituras, nós temos que, na verdade, entender que não é a quantidade de escrituras que nós estudamos é que nós vamos poder aprender. Às vezes um versículo só, nós vamos aprender coisas pelo Espírito que talvez, lendo o livro de Mormon inteiro, talvez a gente não vá aprender, se não for pelo Espírito. Então, na verdade, a maior parte da palavra não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender. Então, se você às vezes fala, não, agora eu vou estudar esse versículo, eu quero entender profundamente. E buscar, não só nas Escrituras, mas em alguns manuais, livros oficiais, as palavras dos profetas nas conferências gerais, né, em discursos oficiais e tudo, e ampliar a visão, aí nós vamos ter essa, e às vezes num versículo só. Então, na verdade, a maior parte da palavra não é a quantidade do que se lê, mas é que o Espírito Santo lhe possibilita entender. Então, em Alma 11, nós vamos ver aqui conta um pouco da história daquele homem chamado Zesrom, que a princípio ele era um dos anticristos, né? Depois ele se arrependeu, se batizou e tudo, mas ele então estava questionando o profeta Alma, ele estava perguntando a Alma algumas coisas. Então lá, Alma 11, versículo 34,
Diz assim: e disse novamente Zesrom. Aí ele fez uma pergunta para a alma, né? Então ele perguntou, né? Salvará ele seu povo em seus pecados? Ou melhor, eu falei alma, mas é a mulher que estava ensinando isso. A alma acho que estava sentado, né? E a mulher que estava ensinando. Aí a mulher que respondeu, diz lá. E a mulher que respondeu lhe disse: digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Lendo só esse versículo, você fala, mas como é que? Porque o Zesrom está perguntando se Deus vai salvar o seu povo. E a mulher que respondeu: não, ele não vai salvar. Porque se ele dissesse que ia salvar, ele falou: é impossível negar sua própria palavra. Agora, vamos entender a pergunta do Zesrom. O Zesrom era um homem muito hábil nas palavras, né? Então, olha só, a pergunta dele foi essa: salvará ele, seu povo, em seus pecados? Quer dizer, então, vamos voltar lá um pouquinho na balança, né? Então, a misericórdia, ela tem conexão com o arrependimento. Mas se a misericórdia salvar um homem em seus pecados, ele vai burlar a justiça. Por isso que a mulher que falou: não, ele não vai salvar em seus pecados, porque a pessoa tem que se arrepender. Na verdade, a expiação nos salva dos nossos pecados, né? E não em. Quer dizer, você não vai poder estar em pecado e ser beneficiado pela misericórdia, porque você tem que se arrepender. Então, o arrependimento faz com que você possa ser merecedor da expiação ou do ato da expiação na sua vida. Então, em seus pecados, a misericórdia não vai poder fazer nada, porque a pessoa optou não se arrepender, optou não mudar a vida, né? Não modificar. Então, em seus pecados, a misericórdia não pode reclamar a criatura. Aí vem a justiça e reclama a criatura, porque em seus pecados é a justiça que vai nos pegar. Mas dos nossos pecados, aí sim, porque a pessoa vai ter um processo. Ela vai se arrepender, vai se humilhar e vai realmente escolher Cristo como seu Salvador e Redentor. Então, aí ele pode ser beneficiado pela misericórdia ou o ato da expiação. E aí vai, na verdade, satisfazer a justiça. E aí, então, quando o Zesrom perguntou isso, a mulher que falou disso. Aí o Zesrom, que ele tinha algumas pessoas ouvindo aquelas perguntas e o diálogo, ele disse então Zesrom ao povo: lembrai-vos dessas coisas. Então, porque quando a mulher que respondeu: olha, ele não vai salvar, olha só, assim, nas entrelinhas, Zesrom pegou só essa parte da resposta para dizer: pô, olha, ele está pregando um Deus aqui, está dizendo que esse Deus não vai salvar o povo. Então ele está dizendo: lembrai-vos dessas coisas, porque ele disse que existe só um Deus, não obstante declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Aí o moleque então respondeu, retrucou e disse o seguinte, e a mulher que lhe disse novamente, ele falou para o Zesrom: eis que mentiste, pois dissestes que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode entrar no reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em seus pecados. Então Zesrom novamente disse: é o Filho de Deus, o próprio Pai Eterno? Aqui é um outro assunto, e aqueles que quiserem depois entender que existem alguns momentos, até Moisés, o livro de Moisés, capítulo 1, tem um versículo lá, que é o versículo 6, que lendo ele parece que na verdade o Pai Celestial falando com Moisés, e não é Jeová. Só que nesse momento Cristo estava na posição como Pai, né? Então quem quiser entender um pouco melhor, talvez eu possa falar numa outra aula, explicar melhor, mas Mosias capítulo 15 explica bem isso, né?
e que Jesus Cristo ele tem algumas designações e tem momentos que ele está falando como se fosse o Pai. Então parece ser o Pai Celestial falando, mas é o próprio Cristo. Mas voltando ao que o Zezron falou e o que a mulher que respondeu, que nós não vamos poder ser salvos em nossos pecados. Então, só para ficar aqui enfatizado, a misericórdia não vai nos salvar em nossos pecados, mas dos nossos pecados, se nos arrependermos, como diz lá. Se não houver arrependimento dos homens, então a misericórdia não vai ter efeito, não vai poder nos ajudar e não vai poder burlar a justiça também. Ok? Agora, a Alma 42, 22 e 23, e nós já até lemos aqui, porque o 22 nós lemos na outra, só para responder aquela pergunta que nós vimos lá, se Deus poderia deixar de ser Deus, e o 22 é uma dessas respostas. Nós vamos ler novamente, só para entender sobre essa balança, né? Como funciona essa balança da lei e a justiça, porque a lei é a justiça, né? E arrependimento, que é a conexão com a misericórdia, né? Então vamos ver o versículo 22, que nós já vimos, mas vale a pena relembrar aqui. Mas foi dada uma lei, fixado um castigo e concedido ao arrependimento. Arrependimento esse que é reclamado pela misericórdia, né? Então, se houve o arrependimento, né, aí a misericórdia vai dizer, não, ele é merecedor, né, do ato da expiação, da minha misericórdia. E a justiça, então, vai dizer, ok, né, como diz lá. E esse é reclamado pela misericórdia. Do contrário, a justiça reclama a criatura e vai executar a lei. E a lei inflige o castigo. E se assim não fosse, as obras da justiça seriam destruídas e Deus deixaria de ser Deus. No 23, para nós podermos ver essa relação das conexões que nós estamos vendo, misericórdia com arrependimento e justiça com a lei, no 23 diz, Deus, porém, não deixa de ser Deus. E a misericórdia reclama o penitente. A misericórdia vai reclamar o penitente. E a misericórdia advém em virtude da expiação. E a expiação efetua a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos devolve os homens à presença de Deus. E assim são restituídos à sua presença, para serem julgados de acordo com as obras segundo a lei da justiça, né? Então, vamos lembrar que temos que nos arrepender, a misericórdia vai nos cobrir, que é o ato da expiação, que lá a misericórdia reclama o penitente, e a misericórdia advém em virtude da expiação, né? E aí então, por causa disso tudo, como nós vimos, todas as pessoas vão ressuscitar, sejam bons ou maus, é uma dádiva, né? E aí isso nos devolve a presença de Deus, para sermos julgados, não a presença de Deus já com um grau de glória garantido. Então nós vamos ressuscitar, depois da ressurreição haverá o julgamento final, aí então após o julgamento final é que vai ser determinada a glória para cada um de acordo com o que fez, né? Ou a sua obediência ou desobediência. E aí diz, e assim são restituídos à sua presença para serem julgados de acordo com as obras, segundo a lei da justiça. Vamos ver aqui no 41, o último versículo da Alma 41, versículo 15, diz lá, porque o que de ti sair, a ti retornará, e será restaurado. Portanto, a palavra restauração, né, que diz aqui restituição, restauração, condena o pecador mais plenamente e em nada o justifica. Então, é o que se chama em Alma 41 a lei da restauração. Então, o que seria essa lei da restauração? Alguns às vezes ensinam de forma errada, né? Então, nós vamos ver aqui em Alma 41, né, que nos é ensinado. Lá no versículo 12 diz lá, e agora eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-lo em um estado antinatural.
e colocá-la em estado oposto à sua natureza. E aí ele diz, meu filho, não é este o caso, porque alguns explicam dessa forma. Então ele falou, não é esse o caso. Ele diz, mas o significado da palavra restauração é restituir o mal ao mal, carnal ao carnal, o diabólico ao diabólico, o bom ao que é bom, o reto ao que é reto, o justo ao que é justo, e o misericordioso ao que é misericordioso. Então aí a justiça vai ser, na verdade, feita, né, de uma maneira correta. Uma pergunta que eu gostaria para nós podermos encerrar aqui, que eu coloquei, né? Será que o Senhor vai dar um jeitinho para nos salvar? Será que algumas pessoas às vezes pensam em si, alguns até ensinam, né, que no último dia, como nós vimos lá, alguns às vezes vão ensinar, não, Deus vai amar muito mais do que condenar ou julgar, né? Alguns até dizem que Deus não vai julgar, porque tem uma escritura que fala que não é para julgar, que embora o julgamento pertence a Deus, mas como ele é mais amoroso, né? Então nós estamos vendo aqui como é que funciona esse amor de Deus, porque senão ele deixa de ser Deus. Na verdade, a próxima aula, né, nós vamos aprender um pouco sobre, nós vamos falar, nas duas partes da próxima aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E é interessante que a misericórdia, vamos lembrar, está em conexão com o arrependimento, que é o que disse aqui, né? Nós vimos aqui, que a misericórdia advém em virtude da expiação, que é a misericórdia, né? Então ela tem a conexão com o arrependimento, né? E a justiça tem a conexão com a lei tem que ser cumprida, né? Então aqui, né, será que o Senhor vai dar um jeitinho? A gente sabe que não, né? Mas vamos ver aqui o que esse versículo 25 nos ensina então. Nós até já vimos, né, porque é uma das escrituras que mostra que Deus vai deixar de ser Deus se isso acontecer, mas ele faz a pergunta: acaso supões que a misericórdia possa roubar a justiça? Aí ele diz, afirmo-te que não, de modo algum. Esse de modo algum não vai acontecer assim. Não adianta as pessoas achar que no último dia vai dar um jeitinho, não tem jeitinho. Os 10 mandamentos, muitas pessoas às vezes querem liberdade sem lei, né? Se nós olharmos os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, quantos falam não? O Senhor está dizendo não, porque tem uma lei, não. E muitos não querem ouvir, eles querem a liberdade. Não, eu faço do jeito que eu quero, como eu quero e quando eu quero. E não tem lei, ele não quer ouvir um não, porque ele acha que ele quer fazer, ele tem que fazer. Então, os 10 mandamentos é um exemplo disso, nós vamos ver na próxima aula, eu vou falar de cada um dos mandamentos. E é algo que nós vamos aprender, né? Que o próprio Senhor fala não, por quê? Para o nosso bem. Nós hoje como pais e mães, a gente não fala não para os filhos, porque a gente já sabe, por experiência, mais experiência do que os filhos, a gente já sabe de algo que eles querem, e qual é o resultado, se é bom, se não é, e nós vamos não, ou não, ok, sim, né? Então, misericórdia e justiça. Então, o Senhor não vai dar um jeitinho, não. Todo mundo vai ter que se arrepender para poder ser beneficiado pela misericórdia. E por fim, por que a salvação é um convite e não uma obrigação? Embora, com certeza, o Senhor ele está torcendo para nós todos, o mundo todo, escolher Ele como seu Salvador. Ninguém é obrigado, a gente sabe, o Senhor nos deu a liberdade de escolha, livre-arbítrio ou arbítrio moral, para nós podermos escolher, e isso é um direito que Ele nunca vai tirar de nós. Então, uma coisa importante que nós temos que entender aqui é que essa liberdade que nós temos, também nós temos que usá-la da maneira correta, com responsabilidade e com propósito, né? Então, Deus, Ele sempre vai nos convidar, né? Muitas coisas, para aqueles que já estão no convênio, Ele diz, é lei, você fez convênio e pronto, você fez um voto. Lembra lá que nós vimos uma escritura, algumas aulas anteriores, em Eclesiastes, né? Acho que vale a pena a gente relembrar aqui, Eclesiastes 5,
ele fala algo que nós vimos e aprendemos. Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, ele diz assim: e quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que prometeres, cumpre-o. Até em algumas aulas até falam de ser confiável, né? E no 5 ele diz, é melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, é claro que o senhor também não espera que as pessoas falem, tá bom, então eu vou me omitir. Aí vai entrar no pecado da omissão, né? Sabe que poderia, sabe que teria condição de fazer, de progredir, de se esforçar e escolheu não fazer. Por isso que aquela história e eu vou fazer até onde eu posso, o que eu não puder, Deus vai cobrir. Isso é na verdade um ensino falso, porque Deus já fez tudo para nos resgatar. A única coisa que Ele está pedindo agora em troca é arrependimento, que nós possamos viver retamente da melhor forma que pudermos, para então a misericórdia poder nos cobrir, né? e nos favorecer. Mas Ele já pagou o preço todo, Ele não precisa completar, Ele não vai precisar completar nada, Ele já fez tudo. Eu é que tenho que fazer a minha parte. Então, às vezes, o pecado da omissão é essa, é eu achar e eu já fiz tudo que eu posso. E Deus sabe que nós temos mais capacidade. Por isso que vem muitos desafios, né? Alguns desafios que acontecem na nossa vida, nós não entendemos, nós reclamamos, murmuramos, mas o Senhor está dizendo, olha, eu sei que você tem capacidade. Dá para você fazer, dá para você ser mais do que onde você está, né? Então, na verdade, essa salvação, lá no versículo 27, nós vamos ler lá. Portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir e beber livremente das águas da vida. Então, na aula anterior, eu falei exatamente sobre João 4, né, da mulher samaritana, lá da água, quando ele ofereceu a água viva, né? Então, aqui o convite é esse. Portanto, ó meu filho, o que é esse todo? Todas as pessoas. Tanto que na referência nós buscamos lá, eu até coloquei as referências, vocês podem ver que toda a escritura eu coloquei as referências, como está na escritura. E uma das referências é o guia de estudo arbítrio. Ou seja, qualquer pessoa. A Alma 5:34 e Lamã 14:30 também fala isso. Qualquer pessoa. É como aquela escritura de Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, se algum de vós, ele não está dizendo só quem é do convênio. Se algum de vós, qualquer pessoa, quiser falar com Deus e tirar suas dúvidas, pode fazer, independente da religião, do seu erro, de onde você está ou se encontra, ou a circunstância que você se não importa. Se algum de vós, então aqui ele está dizendo, portanto, ó meu filho, todo aquele que quiser vir, poderá vir. E beber livremente, porque é de graça. Por isso que o Evangelho, quando se prega o Evangelho, não pode ser cobrado. Pode ver que na Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, os missionários, quando saem para o campo missionário, eles ainda até pagam a missão deles, né? E eles não cobram nada quando eles entram na casa das pessoas. Olha, eu vou ensinar aqui e eu cobro tanto. Na igreja, nenhum líder da igreja cobra para fazer as coisas. Todos nós somos voluntários na igreja, né? E então, beber livremente das águas da vida. E aquele que não quiser vir, não será obrigado a vir. Então, o Senhor está dizendo, olha, ele tem o arbítrio. Ele não é obrigado a vir, ninguém é obrigado. Por isso que até você que está me ouvindo e que já é um ex-missionário, ou que vai para o campo missionário, lembre-se, alguns missionários às vezes ensinam pessoas e recebem um não, ou eles ensinam todas as lições e eles estão tão animados que a pessoa vai aceitar os convênios batismais e aí por fim a pessoa acaba desistindo, não aceita por N razões e o missionário sai totalmente desanimado, né? Claro, a gente fica chateado, claro, a esperança, né? Porque a gente sabe o efeito
depois de algum tempo, se a família aceita, depois de um ano eles vão estar indo para o templo, sendo selado, e aí vai. Mas quando a pessoa diz não, é ela que escolhe. Por isso que o Senhor está dizendo, aquele que não quiser vir, não será obrigado. Então, elders e sisters, os jovens que estão na missão, os jovens que ainda vão para a missão, pense nisso, faça a sua parte, faça o seu melhor, estuda, conheça a doutrina, busca ensinar sempre pelo Espírito, com poder, como Alma e Amuleque, como grandes missionários que nós vimos, Amon, Arão, né? Quando eles ensinaram ao rei Lamone, filho e pai, e as conversões, né? E as próprias conversões de grandes homens, como Alma, Paulo, né? Então, ensina com poder, mas se a pessoa do outro lado disser, olha, não, eu não quero nesse momento, e às vezes vai por causa da minha religião, por causa do meu pai, da minha mãe, ou sei lá, uma tradição qualquer que eles têm, ok, muito obrigado, né? A gente pode continuar a ser amigo, podemos voltar numa outra data, podemos de vez em quando passar aqui, né? Deixar uma mensagem, ou deixar um folheto, né? Ou de vocês um dia irem numa atividade sem compromisso algum. Esse é o trabalho, mas aquele que não quiser vir, não será obrigado. Porque quem vai responder no último dia é a pessoa. E ela não vai poder, nunca ninguém falou nada para mim. Falou sim, o senhor vai dizer, olha, eu mandei meus mensageiros lá. Você falou não, você não era obrigado, e você falou não. Aí ele diz, mas no último dia ser-lhe-á restituído de acordo com suas ações. Então vimos lá no versículo 41, no Alma 41, versículo 15, porque o que de ti sair, se é a resposta sim ou não, a ti retornará. Ou seja, essa restituição, né, que ele fala, vai ser restituído de acordo com a sua escolha, da sua ação, e será restaurado. Portanto, a palavra restauração condena o pecador mais plenamente e nada o justifica. Então, se ele escolheu mal, infelizmente ele vai ter o resultado mal, né? Então, eu espero que nós possamos ter aprendido a importância e a expiação, e lembrar que essa doutrina, tanto na Bíblia, Velho e Novo Testamento, Livro de Mormon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, a criação, a queda e a expiação sempre vão estar lá. A gente só precisa estudar, extrair. Às vezes vai aparecer a palavra ou a doutrina de uma forma explícita, e às vezes não. Às vezes nós vamos ter que, às vezes, como eu dei o exemplo aqui, né? Você pega uma folhinha de papel e coloca lá, criação, queda e expiação. E quando você estudar a Escritura, você procura, aqui está falando do quê? Da criação, da queda ou da expiação? E você então vai identificar e aprender, e o Espírito vai te ajudar com certeza. Então lembre que a maior parte da palavra não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender. Que possamos fazer um estudo mais profundo para termos mudanças e desejos mais profundas em nossa conversão. E eu deixo isso com vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.